Olá, tudo bem? Sou Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar sobre os riscos químicos. O risco é um agente que é muito presente no ambiente de trabalho, e para você que trabalha com esse tipo de risco, que é técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, é muito importante a gente sempre estar atualizado com relação aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos de acidentes e também agora com os riscos psicossociais. Mas nesse vídeo nós vamos falar tudo com relação aos riscos químicos. Então, quando nós falamos de riscos químicos, é o perigo a que determinado indivíduo está exposto a manipular produtos químicos que podem lhe causar danos físicos ou prejudicar a saúde. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde a irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade, causada por incêndio ou explosão. É muito importante, quando nós falamos desses agentes químicos, a gente identificar esses agentes no ambiente de trabalho. E tem duas formas da gente fazer isso. Seja por uma avaliação qualitativa ou uma avaliação quantitativa. A forma como eu vou avaliar vai depender do tipo de risco químico que eu estou exposto. Então é importante a gente entender que todos os riscos a gente consegue avaliar de forma qualitativa para saber se tem ele ou não no ambiente. Mas alguns agentes químicos eu preciso de quantificar, ou seja, eu tenho que medir aqueles agentes químicos para a gente verificar se ele faz mal ou não para a saúde do colaborador. Isso é muito importante, a gente vai dar detalhes de como fazer isso. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta ou longa duração, ou seja, tem alguns agentes químicos que a gente tem que ficar exposto muito tempo para ele fazer algum tipo de mal à nossa saúde. Porém, existem outros agentes químicos que qualquer tipo de exposição, seja ela mínima, ela já pode prejudicar, porque o dano é muito grande. Então, quando nós falamos de agentes relacionados ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele, olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças nos rins e fígado e até mesmo algum tipo de câncer. Então é importante entender que todo produto químico, a partir do momento que a gente tem acesso a ele, ele tem uma ficha de informação de segurança de produto químico. Ou seja, a empresa que produziu aquele produto, que fabricou aquele produto, ela tem a obrigação de fornecer essa ficha de informação de segurança do produto químico. E lá eu vou ter todas as informações necessárias e os cuidados necessários que eu tenho que ter com aquele tipo de produto. O que é considerado agente químico e as suas substâncias compostas, ou produtos que possam aí penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, pele ou por ingestão? Ou seja, todo produto químico ele é 3 formas de acessar o nosso organismo. A via cutânea, ou pela pele, ou seja, eu tenho contato com aquele produto sem uma proteção adequada e ele vai penetrar ali na minha pele. Via respiratória, que é uma forma também desse tipo de produto químico entrar no nosso organismo, ou por ingestão. Geralmente, quando se fala em ingestão, é algum tipo de acidente, a pessoa ingere aquele produto químico ali, sem ter nenhum tipo de culpa por isso, ela ingere acidentalmente. E quando a gente fala de respiratória ou pele, é um contato, geralmente no ambiente de trabalho, que o colaborador ali não tem uma proteção adequada e o produto químico entra em contato. Então, quando se fala de ingestão de alimentos ou item em ambientes nos quais é feito o manuseio de produto químico que afetam a saúde do trabalhador. Essa questão da ingestão é muito comum, principalmente em acidentes domésticos. Por isso que é importante todo produto químico ele ter ali o seu rótulo, a sua identificação. Principalmente quando ele é fracionado. Ou seja, o produto químico, de modo geral, quando ele chega na empresa, ou os produtos químicos de limpeza, quando chega na nossa residência, ele já tem o rótulo, já tem identificação. Mas quando o produto chega num volume maior, num recipiente maior, e eu fraciono, fracionar quando eu diminuo aquele produto químico, né, eu coloco ele num recipiente menor, é fundamental essa identificação desse recipiente, para a pessoa, às vezes, não tomar aquele produto ali, confundindo com algum tipo de suco, refrigerante, pelas cores ali, é muito comum esse tipo de acidente. Então, os agentes químicos ambientais causadores em potencial de doença profissional
devido à sua ação química sobre o organismo dos trabalhadores. Muitos agentes podem causar graves irritações no indivíduo ou provocar reações corrosivas. Dependendo da substância química e do tempo de exposição, o efeito pode ser devastador no profissional. Então, por isso, cada produto químico ele tem ali a sua linha de agressividade. Então, é importante a gente conhecer os rótulos de segurança, as fichas de informação de segurança daquele produto químico. Quando a gente fala de contaminação por via respiratória, ela se dá a gente respirar num ambiente contaminado, que são os aerodispersóides, ou seja, são dispersões de partículas sólidas ou líquidas de tamanho bastante reduzido, abaixo ali de 100 micron, que podem se manter por longo tempo em suspensão no ar. Alguns exemplos desses agentes aí, químicos, né, que vai estar entrando em contato com a gente pela via respiratória. Poeira, é muito comum poeira dentro do ambiente de construção civil, dentro do ambiente de mineração. Então, ficam suspensas no ar, né, essas pequenas partículas, e aí a gente tem um contato via respiratória. Neblinas, fumos. O fumo, a neblina é muito comum, às vezes em ambiente de pintura, o fumo muito comum em atividades de solda, aquele fumo metálico ali, aquela fumaça que sai ali, a gente considera como um fumo. Então, é muito comum nessas atividades de solda, fumaça, né? É importante em locais onde tem ali combustão, tem motor, tem algum tipo de combustível, gasolina, diesel, por exemplo, vai gerar essa combustão, e se não tiver um filtro adequado naquele motor ali, vai gerar fumaça, que vai prejudicar a minha parte respiratória. E névoas, né? Essa questão das névoas é muito comum, por exemplo, também em pinturas, em atividades aí, onde tem aquelas pistolas ali que vai ter as névoas, né, dispersas no ambiente. Então, a classificação dos aerodispersóides pode ser resumida nessa figura aqui, ó. Então, o aerodispersóide, ele pode ser disposto aí de forma líquida ou sólida. Então, quando se fala de forma os líquidos, as névoas são partículas geradas por ruptura mecânica de líquidos. Quando se fala em neblinas, são partículas geradas pela condensação de vapores de substâncias líquidas na temperatura normal, na temperatura ambiente. E nós temos aí os aerodispersóides em formato sólido. As fibras, né, que são longo e fino filamento de determinado material. E tem também, por exemplo, lã, é muito comum, né, quando se fala de fibra, fumos, que são partículas formadas pela condensação ou oxidação de vapor de substância sólida a temperatura normal. Então, geralmente, quando vai soldar algum tipo de material, aquele fumo metálico, né, que é um material sólido, aquele fumo ali, ele vai prejudicar e vai vir em formato sólido. E tem as poeiras, que nós demos exemplo aí, principalmente na mineração, que são partículas formadas pela ruptura mecânica de sólidos. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de cada um agora, né? O que seria a poeira? Ela é formada quando o material sólido ele é quebrado, moído ou triturado. Quanto menor a partícula, mais tempo ficará suspensa no ar, permitindo que seja inalada. Poeira de madeira, metais, minerais. Então, esse material sólido quebrado, então, por exemplo, se eu tenho lá uma madeira, né, ela é quebrada, por exemplo, ela é furada, ela é serrada, vai gerar uma poeira da madeira. Os metais da mesma forma, mas é mais comum nos minerais. Por exemplo, na mineração, qualquer quebra de material sólido ali, né, do solo, por exemplo, vai gerar poeira. Pode ser uma poeira de sílica, uma poeira total, que é mais comum, principalmente quando se tem dentro da mineração, transporte de materiais pesados, aquela poeira total ali do solo. A partir do momento que eu não tiver uma umectação das vias ali, eu vou ter a suspensão dessa poeira no ar. Agora, as névoas, né, são originadas aí quando líquidos são automatizados, ou pulverizados, ou remixados. São partículas líquidas formadas por ruptura mecânica das gotículas em suspensão no ar. Exemplo de pulverização, é muito comum aquelas atividades ali de pulverização de agrotóxico, por exemplo, é pulverizado. Né? A atividade de pintura também vai gerar esse tipo de névoa. Fumos, o que seriam os fumos? São pequenas partículas sólidas suspensas no ar, geradas pelo processo de condensação
de vapores metálicos ou polímeros, produzidas pela sublimação de um metal ou plástico e a reação dos vapores com oxigênio. Exemplo, fundição, solda. Essa atividade de solda é muito comum, né? Essas partículas suspensas aí pelo processo de condensação. O que seriam as neblinas? São partículas líquidas formadas por condensação de vapores em suspensão no ar. A galvanoplastia, por exemplo, atividades muito comuns dentro das empresas que produzem peças aí para o ramo automotivo, tem esse tipo de atividade de galvanoplastia. O que seriam os gases quando se fala de agente químico? Então, as substâncias aí em que as condições normais de temperatura e pressão estão aí no estado gasoso, por exemplo, o hidrogênio, o acetileno. O acetileno é muito comum em atividades de corte a quente, atividades de caldeiraria. Tem a presença desses gases, então o controle desses cilindros, o manuseio, o armazenamento tem que ser de forma adequada. E também dentro do treinamento da NR34, quando se fala de trabalho a quente, é muito detalhado quais os procedimentos que a gente deve seguir. Os vapores, forma gasosa de uma substância que normalmente é sólida ou líquida em condições normais de temperatura e pressão. Esses vapores eles são formados através de evaporação de líquidos ou sólidos. Então, gasolina, solvente, ou seja, geralmente esses vapores eles emanam gás na temperatura ambiente. Quando se fala, por exemplo, de gasolina, você coloca a gasolina no recipiente aberto, por exemplo, ele vai começar a evaporar, certo? Quando você vai abastecer o carro ou a moto, por exemplo, a gente consegue verificar essa evaporação, esse vapor da gasolina. E se tiver os próprios solventes também, thinner, se tiver ali no ambiente fechado, o risco aumenta e a gente consegue, é perceptível aquele cheiro ali da gasolina e com certeza vai prejudicar a nossa parte respiratória. E aqui a gente tem gases e vapores, a classificação química. Quando se fala de gases e vapores, tem ele dividido em 4 partes: orgânicos, ácidos, alcalinos e os inertes. O que seriam os gases e vapores orgânicos? São aqueles ali que contêm carbono em sua estrutura molecular, por exemplo, o metano, o etileno, a acetona. Já os ácidos são aqueles que já são ácidos ou que se tornam ácidos ao reagir com a água. Por exemplo, o dióxido de enxofre e o próprio cloro. Os alcalinos, aqueles que ao reagirem com a água viram uma solução básica, por exemplo, a amônia, a fosfina, a arsina. E o inerte, aqueles que não reagem com outras substâncias químicas em altas concentrações, podem formar atmosferas deficientes em oxigênio, por exemplo, o nitrogênio, o CO2, entre outros. Então, quando se fala aí de produto químico, são muitas variáveis e o que a gente recomenda é verificar a compatibilidade daquele produto, é verificar a ficha de informação de segurança daquele produto químico, conhecer os riscos que ele pode trazer para a saúde, porque são diversos produtos químicos e diversas formas que eles podem chegar dentro do ambiente de trabalho. Então, quando se fala quais aí são os efeitos da contaminação desses produtos, quando a contaminação ocorre por um breve período, um período mais curto, o indivíduo pode ter uma irritação nas vias aéreas, apenas uma irritação mais leve. Normalmente isso acontece com determinada substância, como por exemplo, o ácido clorídrico ou sulfúrico, amônia, cloro ou soda cáustica. O contato com gases pode causar dores de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões ou até mesmo a morte. Os principais causadores desses efeitos são os gases de hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano e também o dióxido de carbono. Então, é importante o conhecimento desses produtos químicos no ambiente de trabalho. Muitos gases, por exemplo, como butano, propano, acetona e aldeóides, têm ação no sistema nervoso central e podem gerar danos nos órgãos dos indivíduos. Muitos casos de câncer são gerados em ambientes de risco químico devido à exposição aos produtos. Algumas substâncias como níquel, cromo e urânio têm forte influência nessas doenças. Também não são raros os problemas de visão ocasionados pela contaminação de agentes químicos. O problema pode ser percebido quando o funcionário começa a sentir muito desconforto nos olhos. Se ele não for tratado a tempo, poderá desenvolver catarata
ou até mesmo uma cegueira por exposição ao produto químico. O cloro, por exemplo, que é muito comum aí dentro das empresas de laticínios, que é muito usado para limpeza. Então, o cloro, geralmente, ele chega na sua concentração ali puro. E é muito importante, né, a questão da diluição. Vai diluir na água. Qual que é a porcentagem que vai diluir? Às vezes o colaborador não recebe o treinamento adequado e tem contato, por exemplo, do cloro com os olhos. Isso pode causar a cegueira. A pessoa, já participei de investigação de acidente, o colaborador teve contato com o cloro ali, ficou um período grande ali com cegueira e depois conseguiu recuperar. Mas é um acidente muito grave. Então, quando se trata de produto químico, tem que conhecer afinco, as físicas ali, o que esse produto pode trazer de prejuízo. Então, como são vários produtos químicos, é importante entender que cada um tem uma característica, cada um tem um prejuízo diferente. Isso é fundamental a gente conhecer. Então, como reconhecer os riscos químicos no ambiente de trabalho? Quando se fala de forma quantitativa, que eu falei no início, né, é necessário avaliar os riscos químicos de maneira separada, para reconhecer a quantidade e combinação de cada produto. Isso demanda tempo e conhecimento aprofundado do profissional e um investimento também da empresa. Então, essa avaliação quantitativa, geralmente uma medição através de uma bomba gravimétrica, aonde essa bomba vai colocar ali todo o dispositivo, o cassete, né, que é um material que fica nessa bomba, ela vai puxar ali como se fosse simulando a respiração do colaborador para verificar a quantidade de produto ali que ele está inalando ali quando ele está fazendo aquela atividade. É mandado para um laboratório, é feita uma análise para ver a concentração que aquele colaborador tem no ambiente com relação aí ao tipo de agente químico. Quais os primeiros cuidados que a gente tem que tomar quando se fala de produto químico? Quando a gente lida com produto químico, é necessário ter ciência da importância de estarmos verificando cada etapa do procedimento. E aí tem os requisitos que a gente deve seguir. O primeiro requisito, que é muito importante, o recebimento dos produtos químicos. O recebimento constitui ali a primeira etapa da manipulação desse produto. Antes mesmo de receber o produto químico, é importante a empresa fazer uma avaliação desse produto. Aqui já fala quando o produto ele é aprovado pela empresa. Mas é fundamental os setores, por exemplo, de manutenção da empresa, receber uma ficha de informação daquele produto antes de validar ele. O setor de engenharia, o setor de segurança do trabalho, o setor de saúde da empresa, o setor de produção, todos os setores ali que envolvem na utilização daquele produto, tem que fazer uma análise e uma aprovação daquele produto químico, para ver se de fato é viável trazer aquele produto. Quais prejuízos ambientais aquele produto químico traz? Quais prejuízos para a saúde das pessoas aquele produto químico traz? Qual que é o custo daquele produto químico? Se é viável financeiramente para a empresa? Então, todos os setores ali têm que avaliar. Após aquele produto ser aprovado, o primeiro passo, quando vai receber, eu tenho que identificar aquele produto, né, fazer a identificação, fazer o registro, tem que ter uma planilha para registrar a entrada daquele produto, e o controle de entrada. O que seria controle de entrada? Qual a quantidade de produto que a empresa vai consumir? Quantos litros? Qual que é o volume? Qual que é o peso daquele produto químico que está entrando ali? Isso é fundamental, o recebimento do produto químico. A questão da identificação dos produtos químicos. Então, quando lidamos com esses produtos, a primeira providência é o quê? Ler as instruções do rótulo no recipiente ou na embalagem, observando a classificação quanto ao risco à saúde que ele oferece e as medidas de segurança para o trabalho. Por exemplo, um produto químico X tem 34 e S10. O que significa isso? Significa que ele é um produto que provoca queimaduras e que deve ser mantido úmido. Então, tem toda a classificação, né, desses códigos aqui, que a gente vai passar mais para frente durante esse treinamento. Portanto, é importante a gente conhecer a classificação, tornar-se possível obter informações quanto à forma correta de manipular, estocar, transportar e destacar os resíduos desse produto. Refere-se ao transporte, observar também a forma como foi acondicionado, embalado e adotar os mesmos cuidados para realizar com segurança. Então, tem uma tabela que chama tabela de incompatibilidade, ou seja, tem alguns produtos que são incompatíveis uns com os outros. Então, eu não posso deixar armazenado no mesmo local. Geralmente, eu vou separar os produtos como os produtos combustíveis,
né, e os produtos inflamáveis. Isso é muito importante porque os produtos inflamáveis, eles pegam fogo, por exemplo, com mais facilidade. Tem que ficar no local separado, esses produtos químicos, os recipientes deles. Okay? A questão da rotulagem do símbolo de risco. A rotulagem por intermédio de símbolo e texto de aviso são precauções essenciais de segurança. Os rótulos ou etiquetas aplicados sobre uma embalagem devem conter em seu texto as informações que sejam necessárias para que o produto ali contido seja tratado com toda a segurança possível. Então, o rótulo de risco, a rotulagem, a informação, a pessoa que vai acessar ali, vai pegar aquele produto, ela já tem que ter as informações ali para ela saber quais cuidados que ela deve tomar. Então, por exemplo, é perigoso reutilizar o frasco de um produto rotulado para guardar qualquer outro diferente, ou mesmo colocar outra etiqueta sobre o original. Isso pode causar acidentes, justamente pela incompatibilidade. Às vezes eu tiro um produto químico de um recipiente, coloco outro que é incompatível e eu posso ter uma reação e pode causar um acidente. Então, quando encontrar uma embalagem sem rótulo, não tente adivinhar o que há em seu interior. Se não houver possibilidade de identificação, é importante descartar o produto. Se eu não sei o que eu tenho ali, é importante a gente fazer o descarte. Por isso que é fundamental a identificação desse produto químico, né, no momento em que eu vou já armazená-lo. Então, aqui nós temos a rotulagem, símbolos de risco. Então, aqui um exemplo de um símbolo, né, do inflamável. É um gás extremamente inflamável, né, o gás inflamável. Aerosol extremamente inflamável. Aerosol inflamável. Esse símbolo aqui vale para todos esses itens aqui, ó. Líquido e vapor facilmente inflamáveis, líquidos e vapor inflamáveis, sólido inflamável. Então, quando tem esse símbolo aqui, pode ser um desses itens, ok? Então, por exemplo, exemplos aí de materiais inflamáveis. A gasolina, que é muito comum em abastecimento, nos nossos veículos também. Solvente de verniz de unha. Quais são as precauções? Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Manter afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fumar, manter o recipiente bem fechado, conservar em ambiente fresco, manter ao abrigo da luz solar, certo? Então, esse tipo de material inflamável, pessoal, é importante eu deixar no local ventilado, num local onde eu consigo ter a luz solar ali disponível. Se eu vou ter que colocar algum tipo de iluminação, essa iluminação, essa parte elétrica tem que ser uma parte totalmente isolada para não ter risco, por exemplo, se tiver algum tipo de vazamento ali, né, de evaporação da gasolina, por exemplo, ou outro líquido inflamável. A partir do momento que eu acender a luz ali, eu ter uma explosão dentro daquele ambiente. Então é fundamental essa questão aí desses cuidados que a gente deve ter para os líquidos inflamáveis. Agora, dos agentes tóxicos. São agentes químicos que, ao serem introduzidos no organismo por inalação, absorção ou ingestão, pode causar efeitos graves ou mortais, né? Então, exemplo, pesticidas, produtos biocidas, metanol, muito comum, por exemplo, né, esse material tóxico, esses pesticidas usados aí, principalmente dentro aí da área de plantação, da área do agronegócio. Então, é importante as precauções aqui, né? A pessoa não comer, beber ou fumar durante a utilização desse produto. Então, às vezes está em contato com o produto e aí vai tomar um café, vai almoçar. É muito importante, né, a higienização das mãos. Não respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores ou aerosóis relacionados a esses produtos tóxicos. E aqui tem a identificação, o rótulo dele, né, dos produtos tóxicos aqui. Aqui a gente tem agora o corrosivo. A identificação do material corrosivo, né? Esses produtos causam destruição dos tecidos vivos ou materiais inertes. Um exemplo como ácido sulfúrico, ácido tricloroacético e ácido clorídrico. Qual que é a precaução? Não inalar os vapores e evitar o contato com a pele, os olhos e os vestuários. Então, corrosivo é um material que vai causar ali uma queimadura e destruição dos tecidos da pele. Então, manuseio isso aqui, tem que ter um cuidado. Tem que verificar o EPI que vai ser utilizado, a proteção das mãos, dos olhos, respiratória também, desse material corrosivo. E temos aqui o exemplo do material oxidante, né? São agentes que desprendem oxigênio e favorecem a combustão, pode inflamar substâncias combustíveis ou acelerar a propagação de incêndio. Quais as precauções?
É importante evitar qualquer contato com substâncias combustíveis, porque é incompatível o oxidante com combustível. Perigo de incêndio. O incêndio pode ser favorecido, dificultando a sua extinção. Quais são aí agentes aí oxidantes? São agentes de branqueamento, a lixívia, e o oxigênio para fins clínicos. São materiais oxidantes. E agora a gente vai falar também dos explosivos. O que seriam? Aqui a gente tem o símbolo do material explosivo. São agentes químicos aí que, pela ação de choque, fricção, produzem centelhas ou calor suficiente para iniciar um processo destrutivo através da violenta liberação de energia. Então, por exemplo, fogos de artifício e munição. Os explosivos são muito comuns aí dentro do ramo de mineração. Então, quando vai fazer um tipo de detonação, é muito comum ter, né, os dinamites ali, né, os explosivos e também os acessórios. Então, a precaução para os materiais explosivos, evitar atrito, choque, fricção, formação de faísca e ação do calor. Então, uma das medidas de controle que tem dentro do ramo de mineração, quando se fala de explosivo, você tem o paiol de explosivo separado do paiol, por exemplo, dos acessórios. São materiais que têm que ficar separados justamente para garantir a segurança, né, da operação. Então, quais são os níveis de prevenção de riscos químicos no ambiente de trabalho? Esses colaboradores aí que atuam com produto químico diariamente têm grande probabilidade de sofrer algum tipo de contaminação por esses agentes. Então, por esse motivo, é importante avaliar o ambiente e adquirir os equipamentos de proteção individual e coletiva para prevenir os efeitos causados de doença. Então, qualquer produto químico que você for manusear, é importante um treinamento, o conhecimento desse produto. São vários produtos químicos aí, ele pode ter na forma líquida, na forma sólida, na forma gasosa. Então é importante conhecer. Eu preciso conhecer todos os produtos químicos? Não. Eu preciso conhecer os produtos que eu vou trabalhar. Então é importante eu receber informação da ficha de segurança daquele produto, para me saber o que eu fazer se eu tiver um contato com os olhos, se tiver um contato com a pele, se eu inalar, se eu ingerir aquele produto. Eu tenho que saber quais as medidas para primeiros socorros. O que eu tenho que fazer, por exemplo, quando tem um princípio de incêndio, qual tipo de extintor que eu devo utilizar? Então, geralmente os EPIs indicados para esse tipo de situação, máscara, geralmente eu vou estar utilizando, se eu tenho contato com poeira, eu vou ter que utilizar máscara, névoa, eu vou ter que utilizar máscara, neblina, eu vou ter que utilizar máscara. Geralmente, quando eu uso máscara para proteção de produto químico, é porque ele está, né, no ar, ele está no ambiente. Então, se ele está no ambiente, ele está misturado ali com oxigênio. E se eu não tiver um filtro para proteger na hora que eu estiver respirando, ele vai para o meu organismo. Então, as máscaras respiratórias, qualquer tipo de máscara, não. Para cada tipo de produto vai ser indicado uma máscara que vai atuar ali. Tem as máscaras descartáveis, tem as máscaras semifaciais, tem a máscara que protege, né, toda, né, a face. Então, é importante, a empresa ela vai fornecer a máscara de acordo com o estudo que foi feito no ambiente de trabalho. Algumas roupas especiais. O que são essas roupas? Principalmente quando o produto ele pode estar em forma líquida, por exemplo. O pessoal que faz atividade por exemplo, trabalhando com agrotóxico, por exemplo, tem as roupas especiais para não ter contato com um tipo de pesticida naquele ambiente ali. Então é importante essas roupas especiais. As botas também. Geralmente botas aí de cano longo para proteger, né, a canela, a perna, ali, o pé, para não ter contato com aquele produto. O óculos de proteção, principalmente locais onde tem algum tipo de ácido, cloro, por exemplo, dentro das atividades de produtos ali, alimentícios, por exemplo, laticínios, óculos de proteção para não ter ali nenhum tipo de projeção diretamente nos olhos, luvas, geralmente produtos líquidos que eu vou manusear. Eu tenho que ter uma luva impermeável, com aquela luva que não vai deixar penetrar o produto químico direto nas minhas mãos ali na via cutânea. E os respiradores também para a parte respiratória, de acordo aí com a especificação de cada área. Então, o que é importante? É importante que a empresa disponibilize um médico para fazer exames frequentes nos colaboradores que têm contato com o produto químico, os exames admissionais, periódicos, demissionais, de mudança de função. O médico tem que saber
qual o tipo de produto que o colaborador tem contato, para ele, né, estar determinando os exames. Assim, se houver qualquer contaminação, o problema será identificado cedo e o funcionário poderá tratar logo. Então, esses exames aí periódicos não é apenas para cumprir tabela, é para verificar, fazer a manutenção de saúde do colaborador. Ainda é preciso orientar a equipe sobre o manuseio correto das substâncias ou sobre o tempo limite que os funcionários podem ficar expostos aí à contaminação. Então, para complementar, é necessário adotar as práticas de prevenção conforme aí os níveis de segurança. Então, quando se fala do nível primário, esse nível envolve a preocupação com a saúde do funcionário. Por isso, a empresa precisa estimular medidas simples como alimentação saudável, fora do ambiente de contaminação, ou seja, o colaborador que trabalha com produto químico, tem contato com produto severo, ele tem que ter um local adequado para alimentar, para lavar as mãos, para ter higienização, né, de todo o corpo ali, de retirar os EPIs longe do local de alimentação. A iluminação para fazer esse tipo de atividade tem que ser adequada, para manusear, para você conseguir enxergar ali o produto químico. A água tratada, né, para a pessoa beber. A ventilação correta. Então, se eu estou num ambiente que tem névoa, que tem neblina, que tem vapor, que tem poeira, né, que for um local fechado, tem que ter uma ventilação adequada para conseguir circular o ar ali para o colaborador. O controle de qualidade do ar e também de ruídos no ambiente. Então, se eu trabalho com produto químico, tem ruído, a empresa tem que pensar em diminuir o ruído ali, porque a atividade com produto químico já é uma atividade era uma atividade de risco. Então, se eu conseguir eliminar os outros riscos ali, para que a pessoa tenha uma qualidade mais adequada no seu ambiente de trabalho. E o descanso, repouso também, para a pessoa não ficar com muito tempo exposta àquele tipo de atividade com relação ao produto químico. Agora, os controles de níveis secundários, né? Aqui entram as medidas específicas para prevenir contaminação. Algumas são o uso de equipamento de proteção individual. Quando a gente identifica um risco, é importante a gente pensar também na hierarquia de controle. Todo risco químico também não é diferente. Antes de eu pensar em oferecer um EPI, eu tenho que tentar eliminar aquele risco, ou substituir, implementar medidas de controle de engenharia, medidas de controle coletiva, administrativa, de separação, para aí sim eu usar os equipamentos de proteção individual, que são importantes também. A questão da imunização dos profissionais, os treinamentos frequentes, importantíssimo, a matriz de treinamento adequado para cada atividade ali, de manuseio de produto químico. A conservação dos EPIs, principalmente com produtos líquidos ali, os dispersóides também, né, de respiratório. Eu tenho que limpar o EPI, ele tem que estar em bom estado. Antes de eu utilizar aquele EPI, verificar. Eu tenho que ter um local adequado para guardar. Eu tenho que ter disponíveis acessórios para fazer a limpeza daquele equipamento de proteção individual, para isolar ele, colocar no ambiente, para que no outro dia eu possa usá-lo, ele já está à disposição. Esse treinamento de conservação dos EPIs é fundamental para o colaborador fazer. E as medidas aí de prevenção também de acidentes, através dos treinamentos, dos diálogos de segurança, da liderança também fazendo o papel dela, que é fundamental. Os controles terciários, nível terciário, né? Esse é o último estágio de prevenção de grandes acidentes e doenças. Ele envolve ali o tratamento profissional assim que o problema for diagnosticado. Isso evita que ele possa desenvolver doenças mais graves ou lesões que possam afetar a sua atividade laboral. Então, uma medida adicional que deve ser aplicada, e tão importante como as outras, é a identificação dos produtos químicos assim que eles chegam à empresa. Logo, os agentes devem ser identificados, registrados e inseridos em um controle de entrada. Além disso, deve ser verificado o estado de embalagem e a conservação do rótulo, que precisa apresentar informações claras sobre as características do produto. Então, é importante esse controle também terciário. Então, algumas dificuldades aí na implantação de medidas preventivas. Quais são? As medidas aí variam muito de empresa para empresa. Abaixo aqui nós vamos falar das principais. Então, por exemplo, primeira, falta de conscientização de empregadores e empregados. É muito comum não se conhecer o risco do produto químico. É muito comum as empresas colocarem produtos químicos ali e não fazer uma análise prévia. Se aquele produto, qual que é o tipo de risco que ele traz para o ambiente, qual que é o tipo de benefício também que ele traz. Às vezes eu consigo um produto que tenha ali uma agressividade menor para o meio ambiente, uma agressividade menor para o colaborador também. Então essa questão da conscientização do risco, qual EPI que eu devo usar, como é que eu devo armazenar aquele produto químico.
A falta de procedimentos documentados e organizados de forma lógica e em sequência. Ou seja, se eu tenho um laboratório com produto químico, eu tenho que ter uma qualidade visual importante de identificação do que eu vou fazer, qual que é o procedimento para manusear, as fichas de informação de segurança visíveis para que o colaborador tenha acesso sempre que necessário. A questão da falta de rotulagem ou rotulagem deficiente dos produtos químicos. Às vezes a empresa não tem, quando vai fracionar um produto, diminuir, mudar de uma embalagem para outra, não faz a rotulagem daquele recipiente que ela está colocando o produto químico. Isso pode causar ali um risco muito grande. Às vezes a pessoa para identificar, vai cheirar aquele produto, por exemplo, não pode. Né? Dependendo do tipo de produto, a pessoa pode ter um acidente gravíssimo. Então é importante a questão da identificação, a falta de informação adequada sobre a toxicidade, quantidade e qualidade dos produtos químicos. Então, é muito comum, às vezes, não saber como é que vai diluir aquele produto. O cloro, por exemplo, qual que é a porcentagem de cloro, qual que é a porcentagem de água que eu vou colocar para aquele produto químico. A falta de treinamento apropriado. O colaborador, às vezes, ele vai trabalhar na empresa sem nenhum tipo de treinamento, sem conhecer, saber que aquele produto químico ali, ele pode trazer prejuízo. Qual o produto que ele está trabalhando? Então, para quem não conhece, por exemplo, um produto químico, acha que é igual um produto de limpeza de casa. Então, é importante esse treinamento, saber os riscos, o que pode acontecer comigo se eu tiver contato. E é importante entender, independente do produto químico que você vai manusear, você tem que conhecer a ficha de segurança dele. Ler aquela ficha, para saber a informação, o que ele pode trazer de prejuízo. Qual EPI que eu devo usar para manusear esse produto químico? A questão de falta de recursos financeiros necessários para fazer melhorias. Então, às vezes, o ambiente, eu preciso de ter um ambiente mais ventilado, eu tenho que ter um exaustor, eu tenho que ter uma boa iluminação. Então, a empresa, às vezes, não tem esse recurso para dar uma qualidade melhor para o colaborador fazer sua atividade. Também a falta de conhecimento e comprometimento dos setores ligados à área de prevenção de acidentes na empresa. Então, a empresa, às vezes, não conhece não tem profissional qualificado para fazer esse reconhecimento, essa identificação também é um problema. O que diz a NR32? A norma regulamentadora 32 estabelece as práticas e restrições necessárias para a manipulação dos agentes químicos no ambiente de trabalho. Ela também cria regras de segurança para prevenir aí os acidentes. Então, quando se fala de contato via cutânea, aí, as imagens aqui são fortes, tá vendo? A pele absorve a substância tóxica. Isso aqui é a dermatite, de contato com o produto químico. Isso é comum quando a pessoa não conhece, quando não usa a proteção adequada, quando não faz a gestão dos produtos químicos, tá vendo? O próprio unheiro, né, contato com as unhas aí, vai causar esse unheiro, né, algum produto químico que a pessoa teve o contato sem a proteção adequada. A via digestiva, então a gente falou da via cutânea, que é o contato direto com a pele, qualquer parte do corpo. Mãos, braços, o rosto, barriga, pernas. Você vê aqui, as costas do colaborador, como é que ficou. Certo? É mais comum nas mãos, que a gente usa as mãos para fazer atividade o tempo inteiro. Né? Aqui a via digestiva é quando a gente ingere, certo? Então ocorre quando ingerimos alimentos contaminados ou mesmo por causa das mãos sujas contaminadas. Por isso é sempre recomendado que o trabalhador nunca se alimente em ambiente com manuseio ou presença de produto químico. Eu não posso tomar café, eu não posso almoçar, comer um lanche onde eu tenho produto químico. A contaminação ela pode acontecer e às vezes a pessoa nem descobre por que aconteceu aquele tipo de mal-estar, aquele tipo de problema de forma via digestiva, porque ela teve um contato com um produto químico e comeu um alimento, né, ali contaminado. Então, olha, úlcera estomacal. Então, uma imagem mais forte, a pessoa ingeriu, né, algum tipo de produto químico ali no alimento e teve ali uma úlcera estomacal interna. Então, é uma situação bem crítica. Aqui nós temos os exemplos, né, dos produtos químicos. Tem uma tabela que nos mostra aqui, né, os perigos, o fator de perigo. No caso, poeira, né, partículas sólidas em suspensão no ar, geradas por processos mecânicos. Quais são as fontes geradoras aí de poeiras? Né? Lixamento, corte de madeira, concreto, mineração, moagem de grãos. Quais as possíveis consequências, lesão ou agrava a saúde com relação à poeira? As doenças respiratórias, como silicose, asma ocupacional também.
O que pode ocasionar no colaborador? Ele pode ter tosse, ele pode ter dificuldade para respirar, redução da capacidade pulmonar. Então, a gente não pode deixar chegar nessa situação. Já chegou na consequência. O colaborador está tossindo, está com dificuldade para respirar, é do ambiente de trabalho. Então, a gente tem que identificar isso rapidamente para agir na fonte. Da onde está vindo essa poeira, por exemplo? Então, quais ações recomendadas? Eu tenho que ter um monitoramento ambiental e o uso do EPI adequado. O que seria o monitoramento ambiental? Eu verifico o ambiente. Como é que está aquele ambiente com relação à poeira? Tem algum tipo de agente ali que tá produzindo poeira? Fazer medições, avaliação qualitativa, isso é fundamental. E o uso do EPI, a máscara respiratória também, a partir do momento que eu identifico. Então, o que eu posso trazer de medidas de prevenção, né? Ventilação, né, local, exaustão, uso de respiradores, umidificação do ambiente, limpeza adequada para evitar a dispersão. Então, a poeira. Vamos falar dos fumos, né? São partículas sólidas formadas pela condensação de vapores metálicos aquecidos. Quais as fontes geradoras? Soldagem, fundição e queima de metais. Então, geralmente, qual que é a consequência ali? Vai intoxicação por metal, doenças pulmonares e neurotoxicidade. O que pode acontecer com um colaborador que intoxica, que tem algum tipo de doença pulmonar? Ele vai ter tontura, ele vai ter náuseas, tremores, prejuízos neurológicos. Então, às vezes, tem um colaborador no ambiente ali que tem esse tipo de diagnóstico aqui, tontura, náusea, e às vezes o pessoal nem consegue identificar que é do ambiente de trabalho. Tem pessoas ali que têm uma sensibilidade maior. Quais ações que eu tenho que implementar? Controle de ventilação e uso do EPI, certo? Então, além das medidas de prevenção, que é máscara com filtro adequado, exaustores, isolamento da área, manutenção preventiva dos equipamentos geradores. Aqui nós vamos falar agora das névoas, né? Que é gotículas líquidas suspensas no ar, geralmente por pulverização de líquidos. Então, por exemplo, aonde que tem névoas? Pintura com spray, aplicação de pesticidas, que é muito comum, né, dentro da área do agronegócio, limpeza com jatos de produtos químicos. Quais possíveis lesões ou agrava a saúde? Irritação das vias aéreas, intoxicação e dermatite. O que pode causar no colaborador? Ardência nos olhos, tosse, dor de cabeça, reação alérgica. Quais as ações que a gente tem que ter? Controle da fonte emissora, proteção respiratória e ocular, né? Então tem que proteger parte respiratória e os olhos também. Aqui algumas medidas de prevenção: uso de máscaras com filtros químicos, proteção facial, ventilação adequada e também a sinalização do ambiente. Nós temos também risco químico à neblina, que é a suspensão de líquidos dispersos no ar formados por condensação. Então, quais são as fontes geradoras de neblina? Processo de resfriamento, nebulização, operação em ambientes frios e também úmidos. O que pode causar de agravo ou lesão? Doença respiratória, agravamento e alergias. Então, o que pode causar no colaborador? Desconforto respiratório e sensibilização crônica. Uma ação recomendada é o controle da climatização e a ventilação e barreiras físicas também para essas neblinas. Então, eu tenho medidas de prevenção: isolamento da fonte geradora, uso de EPI, manutenção do sistema de climatização. Os gases são substâncias que se apresentam no estado gasoso em temperatura ambiente. Por exemplo, combustão, cilindro de gás, escapes de válvulas, processos industriais. O que pode causar no colaborador? Asfixia, intoxicação ou até mesmo explosão. Ele vai perder a consciência, danos ao sistema nervoso central e risco de morte também. E aí nós temos aí ações recomendadas: o monitoramento com sensores e ventilação eficiente relacionada a gás. Então, o gás, a questão do monitoramento é muito importante, ver algum tipo de vazamento. Eu já tenho um monitoramento inteligente ali para facilitar a identificação. A descrição, né? Eu posso usar detector de gás, ventilação natural, forçada, o EPI com cilindro de oxigênio. Os gases, muito comum, às vezes no ambiente confinado. O pessoal vai fazer algum tipo de atividade de solda, uma atividade de corte, que vai gerar ali o gás, e eu tenho que fazer uma medição, porque é um aparelho, né, que é um multigás, onde eu consigo medir
a concentração de oxigênio, a concentração de algum tipo de gás inflamável, gás tóxico também. Isso é fundamental. Os vapores, né, evaporação de substâncias líquidas voláteis, então são solventes, combustíveis, tintas, etc. Então, o que pode causar? Intoxicação, irritação e risco de incêndio, quando se fala de vapores, que é muito relacionada com os vapores dos líquidos inflamáveis, como a gasolina que eu falei no início do treinamento. Então, o que vai causar no colaborador? Dor de cabeça, tontura, sonolência e risco também de explosões. Ações recomendadas: controle da fonte, né, e do ambiente, uso de EPI adequado. E quais a descrição das medidas de prevenção? Armazenamento adequado, ventilação natural e mecânica. Uso de máscaras aí com filtros para os vapores. E aqui agora o último item dos riscos químicos: substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Toda substância que possa interagir quimicamente com o ambiente. Então, muito comum em laboratórios, indústrias químicas, limpeza com produtos agressivos. O que a gente pode ter de consequência? Intoxicação aguda e crônica, queimaduras químicas, alergias. Então, geralmente é um produto químico em geral, tem em laboratório, dentro de empresa, e é o mais comum, onde a gente tem maior o número, né? O que pode causar no colaborador? Riscos aí sistêmicos diversos, sensibilização cutânea e também respiratória. É importante ter a FISP, né, de segurança, né? É a ficha de informação de segurança do produto químico, e também o treinamento, o uso do equipamento de proteção individual. A questão das medidas de prevenção, armazenamento conforme a ficha, sinalização, capacitação e uso dos EPIs e ventilação. Então, esse foi o nosso treinamento sobre os agentes químicos. São muitas variáveis, a gente trouxe aqui uma introdução geral, onde a gente falou dos principais tipos de agentes químicos no ambiente de trabalho, quais os riscos que pode trazer para a saúde, quais as medidas de controle que a gente deve ter quando a gente manuseia algum tipo de produto químico. Quando se trata de produto químico, é fundamental a gente conhecer através da ficha de informação de segurança do produto químico, conhecer através do programa de gerenciamento de riscos da empresa, procurar o setor de segurança do trabalho, que vai ajudar você a identificar aqueles produtos, como agir, quais EPIs você deve utilizar, quais as medidas de controle que você deve adotar, e também, em caso de algum tipo de acidente, quais as medidas mitigatórias. O plano de emergência da empresa tem que estar atualizado de acordo com os produtos químicos. E os colaboradores que manuseiam esse tipo de produto químico têm que estar preparados a agir quando acontece algum tipo de incidente dentro da organização. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta e compartilhe, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo falando sobre segurança do trabalho. Um abraço.